Muito se fala da saúde da mulher, dos cuidados que devemos ter e, como sempre, estamos em uma rotina de exames e consultas. Mas e os homens? Como anda a saúde deles? Será que eles estão tendo os devidos cuidados? Bem, como já vimos no bloco anterior, o número de casos de pessoas do sexo masculino que foram diagnosticadas com diabetes no nosso estado cresceu bastante. E esse é um dos temas que vamos abordar agora. Aqui ao meu lado, o médico endocrinologista e professor da Universidade Federal do Maranhão, Wellington Santana da Silva Júnior. Bom dia, seja bem-vindo, doutor. Bom dia, é uma honra estar aqui. Sobre esses dados aí, o número de diabéticos, de pessoas com diabetes, como o senhor mesmo colocou agora há pouco, cresceu bastante, isso é preocupante. O que está acontecendo? Os homens realmente não têm essa preocupação tanto quanto as mulheres com a saúde? Na verdade, está havendo um aumento do número de casos de diabetes no mundo inteiro. Essa é uma tendência mundial, não é só aqui no Brasil. Mas a gente observa que, pelo menos nos últimos 10 anos, houve um crescimento maior do número de pacientes com diabetes em homens do que nas mulheres, né? Enquanto a gente observa, por exemplo, que nos homens subiu mais de 50% dos valores antigos, nas mulheres a gente viu um incremento de torno de 30%. Então, realmente, os homens parece que estão sendo mais acometidos pelo diabetes e a gente acredita que isso tem a ver com diversos fatores que são inerentes aos homens e menos nas mulheres, como, por exemplo, a busca por cuidados de saúde, a própria questão do sedentarismo, ganho de peso, enfim. Sim, a prevenção, né? As mulheres, elas são mais prevenidas? O senhor avaliando, assim, pelas suas consultas? Eu acredito que, em termos de adesão terapêutica, talvez a gente esteja equilibrado ali, né? Homens e mulheres. Mas, realmente, em relação à busca pelos cuidados de saúde, ir até o médico, né? Procurar assistência à saúde, as mulheres, elas são mais regulares em relação a isso. Os homens são mais negligentes. A gente observa muitas mulheres chegando preocupadas com a questão da prevenção, enquanto os homens já aparecem ao médico quando eles já estão com algum problema de saúde, já tem alguma manifestação da doença. Isso é mais comum. O que é a diabetes? E quais são os sintomas? Quem deve procurar? Perfeito. Diabetes, na verdade, é um conjunto de doenças, não é uma doença única, que tem em comum o aumento da glicose no sangue e as complicações vasculares que vêm desse aumento da glicose no sangue. Existem complicações vasculares que são específicas do diabetes, então, por exemplo, acometimento da visão, a retinopatia diabética, a doença renal do diabetes, a neuropatia. Essas doenças, elas são mais específicas do diabetes. Mas o diabetes também aumenta a chance para surgimento de doenças que não são específicas do diabetes, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares. Derrame, infarto agudo do miocárdio, a doença arterial obstrutiva periférica, elas também são mais comuns em pacientes com diabetes. A gente orienta, em geral, que busquem o rastreio do diabetes. Aqueles indivíduos com idade acima de 45 anos, em especial se tem história de diabetes na família, os indivíduos que são sedentários, que são obesos, que apresentam outros fatores de risco metabólico, como hipertensão arterial, alteração do colesterol. Esses são os indivíduos em que a gente deveria focar mais o rastreio, e, claro, em todas as gestantes também, porque existe uma forma especial de diabetes, que é o diabetes gestacional. Sim, agora, doutor, existem crianças, com diabetes. Como é que isso é possível? Muita gente tem dúvida, né? Como eu comentei, o diabetes é um conjunto de doenças. E essas doenças, elas têm surgimento bem distintos. Então, a gente sabe que mais ou menos 10% do total de pacientes com diabetes corresponde ao diabetes tipo 1, que é uma forma de diabetes que surge geralmente na infância ou na adolescência e que difere um pouquinho do diabetes no adulto por não apresentar uma relação com obesidade. É uma doença imunológica, ela é proporcionada pelo sistema imunológico, que se confunde, ao invés de matar bactérias e vírus, ele se volta contra o próprio indivíduo e ele deixa de produzir a insulina, que é um hormônio importantíssimo para o controle da glicose. Então, 10% mais ou menos do total de casos com diabetes vai acontecer exatamente nessa população, e a grande diferença é que esses pacientes eles precisam iniciar o tratamento com insulina desde o início do diagnóstico. O tratamento é só a base de insulina? Não, na verdade isso vai diferir de acordo com o tipo de diabetes. Como eu comentei, o diabetes tipo 1, o tratamento é feito com insulina, que pode ser através de injeções, aplicações com seringas, ou através de canetinhas, ou utilizando ainda aparelhos que são as bombas de infusão de insulina subcutânea. E existe também o tratamento dos pacientes com diabetes tipo 2, que é a forma mais comum, corresponde mais ou menos a 90% do total de pacientes com diabetes, em que a gente vai ter a possibilidade de tratamento com medicamentos orais, parte desses medicamentos dados pelo SUS, mas a imensa maioria, inclusive as melhores medicações, não são. E naqueles casos que já não respondem mais ao tratamento medicamentoso, a gente tem algumas opções de tratamento injetável, entre elas a própria insulina.
Doutor, as pessoas que são acometidas, né, com esta doença, podem levar uma vida normal fazendo o tratamento adequado? Porque as pessoas que já acham que existe toda uma restrição com relação à alimentação, com relação até mesmo à atividade física, mas dá para levar uma vida normal? Sem sombra de dúvidas. É claro que o controle do diabetes exige disciplina. É fundamental que você tenha cuidados com a alimentação, que você tenha uma prática de atividade física regular, que você tenha adesão terapêutica também em relação aos medicamentos e às visitas médicas regulares. Mas, na verdade, se alimentar bem deveria ser algo que é responsabilidade de todos, né? Todo mundo deveria ter esse cuidado de fazer exercício físico, de ter uma alimentação mais adequada. É claro que a gente acaba chamando mais a atenção dos pacientes com diabetes, porque isso implica em complicações da doença. Mas essas são recomendações que cabem a todas as pessoas. Existem as pessoas do tipo 1, como o senhor mesmo colocou, aquelas pessoas já com relação à obesidade, mas tem aquelas pessoas que não são obesas, que cuidam da saúde e mesmo assim, depois de adultos, conseguem ter diabetes. O que acontece com esse tipo de pessoas? Associa-se geralmente ao açúcar, né? Mas nem sempre. Existem, além daquelas formas mais raras, porque existem associações de diabetes com causas genéticas, por exemplo, como o MOD, que parece ser muito frequente aqui no Maranhão em especial. E a gente tem outras formas também, as próprias doenças autoimunes, elas podem acontecer também, o diabetes autoimune no adulto, mas existe um percentual de indivíduos que a gente chama de magro metabolicamente obesos. São aqueles pacientes que sobem na balança, eles não têm um peso tão alto, mas eles têm uma medida de cintura aumentada. A gente sabe que esses pacientes eles têm aumento de gordura visceral. Então, apesar de externamente eles não aparentarem ser obesos, eles têm mais gordura visceral do que deveriam ter e por isso são magros metabolicamente obesos. E aí esses indivíduos eles também têm risco para todas aquelas doenças metabólicas que nós comentamos, não apenas para o diabetes, mas também para alterações do perfil lipídico, para a hipertensão arterial e para as doenças cardiovasculares. Tratamento, atividade física, boa alimentação. Essas são as recomendações. Não tem cura, ou tem, doutor? Como é que vai ficar a vida? O diabetes, ele tem, essa é uma discussão, muitos pacientes perguntam isso, o diabetes é possível curar ou não é possível curar? O que nós sabemos é que os indivíduos que manifestam diabetes, eles têm uma carga genética para aquilo e, infelizmente, a carga genética ela não pode ser modificada. Mas é claro que em estágios iniciais, se você tiver uma boa adesão, perder peso, fazer atividade física de maneira regular e manter uma alimentação saudável, é possível reverter as alterações do diabetes, isso em fases iniciais. Infelizmente, com o passar do tempo, a doença vai avançando um pouco mais e já não é possível a reversão. Mas é uma doença que é importante que seja mencionado que existe o controle e que o controle efetivo do diabetes permite a prevenção das complicações microvasculares. E a gente precisa ter isso em mente e reforçar que esse controle ele precisa ser intensivo, precisa se dar de maneira muito precoce também. Muito obrigada pela participação, foi um prazer recebê-lo no Jornal da Manhã. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Não saia daí, a gente volta já.